a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 12. A partir do versículo 16. Lucas 12, 16. Aleluia. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele razoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Os irmãos podem sentar. Aqui, irmão, uma passagem que é muito importante, principalmente nesse país que nós vivemos, né? Que já falei muitas das vezes isso. Pessoas que às vezes deixam o Brasil e vêm para o Japão com muitos propósitos, né? Às vezes faz voto com Deus, promete para Deus: ó Senhor, eu vou fazer a tua obra naquele país. Se o Senhor abrir as portas para mim, eu vou fazer a tua obra naquele país, né? Quantas pessoas fizeram esse propósito e quando chegaram aqui mudaram de ideia? Às vezes, como eu falo, às vezes lá no Brasil andava de pé, não tinha nenhuma condição de comprar uma bicicletinha, né? Chegou aqui, começou a prosperar, começou a subir de vida e achou que não precisava mais de Deus. Então isso, irmão, é doído. A gente que é um ser humano, a gente sente essa dor no coração da gente ver quantas pessoas fizeram isso. Agora você imagina o Filho de Deus que deu a vida por todos nós, ele olhar lá do céu para a terra e ver aquela pessoa que estava atolado lá no mundo, às vezes não tinha nem condição de entrar nesse país, ele abriu as portas, ele deu condição e a pessoa veio. Agora quando chegou aqui, que começou a prosperar, começou a subir de vida, acha que agora não precisa mais de Deus, acha que agora Deus para ele não existe mais, é só a riqueza, o dinheiro, né? A prosperidade. São aquele tipo de pessoa que quando está trabalhando não vem para a igreja porque estão trabalhando, quando está de folga não vem para a igreja porque tem que ir para descansar nas folgas, passear, curtir. Então Deus é o último lugar. São pessoas que estão pensando que a alma alimenta de dinheiro, que a alma alimenta de bens materiais, mas eu digo, irmão, a nossa alma, ela alimenta de coisas espirituais, o nosso espírito, ele alimenta de coisas espirituais. Então precisamos abrir os nossos olhos, irmão, para ter tempo para Deus, né? Todos têm que trabalhar, mas no dia de culto, se tiver de folga, não perca, vem para a casa de Deus, vem adorar a Deus, venha buscar a presença de Deus, né? Nos dias da folga, né? Um culto agora ao domingo não atrapalha ninguém ter lazer, passear. É um culto na parte da manhã, terminou o culto, a pessoa que quiser ir já está liberado, né? Não precisa ficar aí, muitas das vezes mais nós fica aí, se a pessoa tiver alguma coisa para fazer. Mas não deixe de vir para a casa de Deus, porque é coisa maravilhosa estar na presença de Deus. Não podemos, irmão, ser como aquele homem
que ganhou tantas riquezas, plantou, colheu muito, aí ele parou e começou a pensar o que ele ia fazer, construiu um grande celeiro, fez grandes coisas, encheu aquilo ali, né, de todos os frutos que ele colheu, e disse: alma, come, bebe, folga. Mas quando ele estava dizendo aquelas palavras, ele ouviu uma voz: louco, se hoje pedir a tua alma, que tem preparado, para quem será? Os irmãos já parou para pensar isso? Quantas pessoas que vieram para o Japão prosperou e ainda quer prosperar mais, e Deus está bem distante, não quer nem saber de Deus. E a hora que o momento que Deus cortar o fio da existência, o que será dessa pessoa, né? Que deixou Deus de lado, só pensou nas coisas materiais, não preocupou com as coisas de Deus, né? Então, irmão, nós que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus, se nós oramos, nós temos que orar muito mais ainda. Se nós jejuamos, nós temos que jejuar muito mais. Se nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que estudar muito mais, porque tanto o que nós fizermos para Deus ainda é pouco pelo que Ele fez por nós, né? Imagina, irmão, Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Ele veio e cumpriu tudo que Deus passou para Ele fazer, né? Ele foi fiel. Mas como hoje mesmo eu estava comentando com o irmão Suzuki, coisa de graça parece que não tem valor, né? É como tem aquele dizer assim, que as pessoas dizem, né? Se conselho fosse bom, não era de graça, né? Então quer dizer, coisa de graça não tem valor. Quantas pessoas que deixam de servir a Deus, às vezes para servir outro tipo de Deus, que não vai fazer nada por ele, e além disso vai, né, até gastar com aquela coisa que não vale nada. Mas eu digo, irmão, são três coisas que nós não podemos abandonar: oração, jejum e a leitura da palavra de Deus. Porque o jejum, irmão, ele abre caminho para a oração. Porque o jejum, ele mata essa carne, né, que constantemente é uma briga com o espírito. Então quando você jejuma, você mata a carne. Aí quando você mata a carne, você tem força de orar, você tem desejo de orar, né? E quando você tem o desejo de orar, você está falando com Deus, e Deus falando com você. E quando você está estudando a palavra de Deus, você está alimentando das coisas de Deus, né? Então é isso que nós precisamos de ser, irmão. Não podemos ser como muitos que esqueceram de Deus, não quer mais saber de Deus, ou muitas das vezes fica com um pé no mundo e outro nas coisas de Deus, querendo comer em duas mesas, não sabe que lado que ele fica, né? Então, irmão, nós temos que comer na mesa do Deus Todo-Poderoso. Na mesa do Deus Todo-Poderoso tem fartura, tem abundância. É com Ele que nós encontramos paz, é com Ele que nós encontramos alegria, é com Ele que nós encontramos felicidade, né? Aqui nós podemos ver o versículo 21 que diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Adianta, irmão, ser rico materialmente, quando fechar os olhos, perder a salvação? Não adianta. A pessoa pode ser rico aqui na terra, mas também tem que ser rico com Deus, porque Deus, ele nunca proibiu ninguém de prosperar. Deus nunca proibiu ninguém de trabalhar. Deus nunca proibiu ninguém de adquirir. Mas o nosso coração, irmão, tem que estar lá em cima, onde está o nosso tesouro. Nada pode tirar esse tesouro do nosso coração. É um tesouro, irmão, que nós não podemos trocar por nada. É um tesouro que para muitos parece que não valeu nada, mas ele custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmão, muitas das vezes quando eu vou orar, eu começo a meditar e lembrar que Jesus
Ele fez tudo por nós e ainda Ele é o nosso justo advogado na presença de Deus. Hoje Ele é o nosso justo advogado, mas amanhã Ele pode ser o juiz justo. Olha, irmão, imagina bem, Jesus, Ele morreu por nós, ainda intercede por nós diante de Deus. Quando Ele estava sendo crucificado, Ele olhou para aquela multidão que o crucificava e disse: Pai, perdoa-eles porque eles não sabem o que fazem. Ele nos amou na cruz do Calvário, Ele nos perdoou na cruz do Calvário. Antes de nós, irmão, que estamos aqui existir, está na Bíblia. Ele fez uma oração por cada um de nós, que aqueles que ainda ia de vir, né, para os caminhos de Jesus. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que eu e você hoje tivesse vida e vida com abundância. Ele abriu o caminho para que eu e você pudesse hoje ter acesso direto a Deus, direto ao Filho de Deus, direto ao Espírito Santo de Deus. E por que nós não damos valor nesse sofrimento que Ele teve por nós, por tudo que Ele fez por nós? Irmão, quantas pessoas estão trocando Jesus por migalha? Quantas pessoas não têm coragem de deixar o mundo por causa de Jesus? Aí fora, irmão, quantas pessoas estão trocando Jesus por uma dose de bebida, trocando Jesus por um cigarro, trocando Jesus muitas das vezes por um piscado de uma mulher, por um piscado de um homem. Irmão, Jesus é muito mais do que nós pensamos. Aleluia. Irmão, eu não digo assim para me mostrar, mas eu amo esse Jesus. Eu amo esse Deus que eu sirvo. Eu amo o Espírito Santo que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para estar conosco aqui todos os dias até a consumação do século. Eu tenho prazer, irmão, de falar de Jesus. Eu tenho prazer de glorificar o nome de Jesus. Eu tenho prazer de exaltar o nome de Jesus, porque eu sei aonde Ele estava e de onde Ele me tirou. Homem nenhuma autoridade poderia me tirar de onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou, e ainda fez promessa para mim e para você, e Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, irmão. Então não tem motivo de nós querer ficar comendo numa mesa e na outra. Nós temos que comer só na mesa do Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai nos levar para o céu. Foi Ele que deu a vida de teu filho para morrer por nós. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, irmão. Porque talvez tenha tanto impedimento para que nós não estivéssemos aqui, mas o Espírito Santo trabalhou e venceu, e nós estamos aqui nesta noite para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Olha, irmão, não podemos trocar esse Jesus por nada, não podemos deixar esse Jesus por nada. Eu me sinto uma alegria tão grande quando eu começo a falar desse Jesus. Eu não tenho palavra suficiente para agradecer esse Jesus por tudo que Ele fez por mim. Lembra, irmão, aonde nós estávamos e de onde Ele nos tirou. Nós não temos motivo para reclamar, nós não temos motivo para maldizer. Só de nós pensar onde nós estávamos e Ele nos tirou de lá, né? E hoje nós estamos aqui. Que coisa maravilhosa que Ele fez por nós. Então, irmão, não deixa Jesus por nada, não. É Ele que vai te levar para o céu. É Ele que te ama com amor verdadeiro. É Ele que nunca te deixa, irmão. É Ele que nunca te abandona, irmão. É Ele que nunca te deixa no meio do caminho sozinho. É Ele que está contigo todos os dias até a consumação do século. É Ele que te vai levar para o céu. Levanta a tua cabeça, muda de vida, irmão. Nós precisamos mudar. Nós não podemos continuar dessa maneira, não. Que Jesus veio, nós podemos ficar. Cada dia que nós melhorar mais e mais, nós precisamos de melhorar mais. Cada
dia que eu oro, eu penso, eu tenho que orar mais. Cada dia que eu jejuo, eu penso, eu tenho que jejuar mais. Cada dia que eu leio a Bíblia, eu penso, eu tenho que ler mais. Eu quero mais, eu preciso de mais de Deus na minha vida. Nós temos que ser assim, irmão. Mais. Quanto mais você tiver Deus, mais você tem que querer. Eu digo, irmão, muitas das vezes quando eu vou pregar, muitas das vezes eu ouço uma palavra que fala comigo. Prega no versículo tal, assim. Então é por isso, irmão, que nós temos que orar, jejuar, estudar a palavra, para que Deus possa falar, né, através de mim e de você. Coisa maravilhosa é você ouvir a voz de Deus, é você ouvir a voz do Filho de Deus, é você ouvir o Espírito Santo de Deus pairar em nossas vidas, em nossos corações. Eu quero te dizer, irmão, guarde essas palavras. Não seja um ouvinte esquecido, não. Quando sair dessa porta para fora, já passou, esqueci, não. Continua como o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então essa é a palavra que Deus mandou que eu falasse nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Que palavra maravilhosa. Também amo falar de Jesus.